Olá, queridos, tudo bem com você, Pastor Gilvan? Faz tempo que a gente não coloca vídeos aqui, né? Quero primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade e a você que estamos chegando aí graças a Deus, 15K para a glória de Deus Pai, hein? Obrigado você que me acompanha todos os dias, você que se inscreve, você que renova a fé, a aliança aqui com a gente. Esse canal é dedicado especialmente para você que é novo convertido, está aprendendo agora como pregar, como manusear a palavra de Deus. Enfim, que Deus possa te abençoar de uma maneira poderosa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aonde você estiver, recebe aí um forte abraço do seu amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Pastor Gilvan Marques. Muito obrigado de coração a você que me acompanha agora e quem sabe na sua casa, no seu trabalho, não sei onde você está, mas eu desejo que a paz de Deus esteja com você. Amém? Obrigado por tudo. Eu peço o seguinte agora, é muito importante isso aqui que eu vou pedir. Primeiro, para você deixar seu like, compartilhar, me ajudar agora a se inscrever no nosso canal e fazer comentários no nosso conteúdo. Eu vou trazer um texto bíblico maravilhoso, a dica espetacular como você pregar. Presta atenção, hein? Essa dica é muito importante, como você pregar no livro de João, o capítulo 14. Vou falar todo o contexto e vou abordar o texto principal que eu quero trazer aqui para você, né? Mas eu gostaria desde já que você que está me acompanhando aí pudesse acompanhar esse texto. Eu vou estar ensinando você na prática como você desenvolver o texto. Você nova convertida, você novo convertido. Ah, pastor, vem muita gente aqui no canal que está pela primeira vez começando a ministrar, começando a pregar. Tem pessoas aqui que nunca pregaram e já estão aí com cargo de diácono, presbítero, missionária, dirigente de círculo de oração, e essas pessoas, por conta da necessidade da obra de Deus, que é extensa, poucos trabalhadores, acaba que os pastores dela indicando elas e elas aceitam de imediato, mas ficam perdidas. Como é que eu vou pregar? Como eu vou desenvolver isso? Eu vou te dar dicas importantes aqui para que você possa nesse texto aprender. Eu quero trazer na tela para você agora o texto para que você possa entender. Vou baixar um pouco isso aqui, ok? Diminuir um pouco aqui a imagem, porque o objetivo agora é que eu quero trabalhar nesse texto aqui com você, tá? Presta bastante atenção. O texto que eu estou trazendo diz assim, tá no livro de João, capítulo 14, de 1 até o 14. O contexto tá nesse texto aí tudo, tá? Então é importante você ler. Uma coisa que eu aconselho você novo convertido é não tenha preguiça de fazer a leitura. Se você tem preguiça de ler, infelizmente você não vai ser um bom pregador, nem uma boa pregadora. Eu tenho diversos livros, a Bíblia comentada, eu tenho muitos livros e sempre compro livros. Hoje eu tenho muitos livros também virtuais. Então o que é que acontece? Se você não gosta de ler, infelizmente você não vai se tornar uma boa pregadora da palavra de Deus. E a gente começa trazendo esse texto que está aqui na tela para você. É o texto de João 14, de 1 a 14, que é todo o contexto para você entender. Diz assim, o tema é Jesus, o caminho para o Pai. Jesus disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, assim não precisamos de mais nada. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creio no que lhes digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Agora eu quero chamar atenção para você. Você é nova convertida, novo convertido, presta atenção a essas dicas que eu vou passar na hora de você pregar. O que acontece muitas vezes é que as pessoas têm dificuldade de entender, e o entendimento leva você a não compreender aquilo que nós estamos dizendo para você. Preste atenção. Leitura, dicionário bíblico, tudo isso hoje você pode ter aqui, olha, no celular. No seu celular, você pode baixar dicionário bíblico, você pode baixar bíblias, diversas bíblias, Bíblia em inglês, Bíblia hebraica, tudo você pode baixar gratuito. Não é motivo de você dizer que eu não leio porque não tenho. Você tem hoje muitas fontes na internet. Então presta atenção e vamos lá. Você vai pregar pela primeira vez, é importante o contexto. O tema principal desse versículo, dessa mensagem que eu estou trazendo é justamente o versículo de número 2. Na casa do meu pai há muitos lugares, eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu não teria dito como pregar nessa passagem, que é o versículo mais conhecido desta passagem. A maioria conhece: eu vou para o meu pai preparar um lugar, e outras bíblias falam em quartos, outras falam em casas, outras falam em lugar. Então, o objetivo é você focar nesse texto. Veja que a Bíblia é bastante clara, bastante objetiva. Tem um título que você pode escolher se você gosta de dar título: Jesus, o caminho para o Pai. Sem Jesus não se chega a Deus. Jesus é o caminho para o céu. Jesus é a chave que abre as portas do céu. São títulos que você pode dar. Compreende aí? Mas presta atenção esse texto aqui agora. Ele fala assim: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Quem falou isso? Jesus. É importante você prestar atenção a essas dicas que eu estou te dando agora. Na casa de meu pai há muitos quartos, eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Se fosse diferente, eu não falaria. Eu estou falando porque tem lugar, Jesus está dizendo. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo. Para onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu. Observe que o texto, a maioria deles é um diálogo. Aqui é um diálogo. Entra primeiro Jesus dizendo que ele é o caminho, que vai ao Pai, e começa a explicar. Só que Tomé faz uma pergunta. Você tem que saber isso aí. Muita gente pensa que tudo que está na Bíblia foi Deus que falou, e não foi. Aprenda isso, anote aí, por favor, anote aí agora. Na Bíblia existe a voz de Deus, a voz do homem e a voz do diabo, ok? Na Bíblia existe a voz de Deus, a voz do homem e a voz do diabo. Você tem que compreender esses detalhes. Então, existem coisas na Bíblia que é para você apenas se orientar, não para você fazer. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, que é a palavra de Deus. A Bíblia é um compêndio de 66 livros.
Deus deixou como orientação. Nem tudo que está ali na Bíblia é para você fazer. Aprenda isso. Vem uma pergunta de quem? De Tomé. E quando ele pergunta, ele diz: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Para onde o Senhor vai? Há uma dúvida. Como podemos saber o caminho? E o caminho, qual é o caminho que nós... Como é que a gente vai saber qual é o caminho verdadeiro? Para a gente não se enganar, não se perder. Jesus responde a ele assim: eu sou o caminho. Jesus responde isso a ele. Eles não entenderam que o caminho estava, atenção, em seguir Jesus, em estar com Jesus. Não existia um caminho. Ele queria um caminho literal, um caminho físico para ele seguir. Mas o próprio caminho já era Cristo. Tá entendendo agora? Cristo já era o caminho. Por isso que ele diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Para que as pessoas cheguem até meu Pai, precisam o quê? Estar comigo, passar comigo. Ninguém vai até Deus se não for por mim. Porque eu sou o caminho que leva aos céus. Jesus explica isso em detalhes. Que ele era o caminho, que tinham que aceitá-lo, confessá-lo como Salvador. Então, você vai pregar para a igreja, aprenda esses detalhes para pregar. Que caminho era esse? Jesus era o caminho, o texto já está respondendo. O caminho que eles não entenderam. E qual é o caminho, Senhor? Porque quando Jesus fala de um caminho para chegar até Deus, eles pensaram que existia um caminho real, a não ser a figura típica de Cristo. Compreende? Aí ele fala o seguinte, olha o que é que Jesus continua respondendo: agora vocês me conhecem. Agora vocês sabem o caminho. Agora você não tem como errar. Conhecerão também meu Pai. Veja que ele diz: você agora já me conhece, sabe que eu sou o caminho. Se me obedecer, se andar nos meus estatutos, se me aceitar como seu Salvador, eu sou o caminho. Tá entendendo? E quem tá entendendo, diga glória a Deus. Digita aí abaixo. Conhecerão também o que? Meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus agora disse: vocês vão conhecer também meu Pai. Vocês já sabem o caminho, vão conhecer também meu Pai. Veja que ele fala conhecerão. Conhecerão está no futuro, não está no presente. Vocês precisam captar esses detalhes. Jesus fala que no futuro eles iriam conhecer Deus, o Pai de Jesus. Filipe faz também uma pergunta. Só que aqui Jesus termina o texto dizendo: e agora vocês o conhecem e têm o visto. Porque Deus ele se manifesta em espírito e em verdade. Há muitos estudiosos que dizem que Deus já se manifestou como uma criança, como um velho, de diversas maneiras, né? Deus está em todos. Ele diz: Senhor, mostre-nos o Pai, assim não precisamos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, você ainda não me conhece? Quem me vê também vê o Pai. Por que é que você diz: mostre-nos o Pai? Filipe, ele queria ver Deus. Mas por que que Filipe fala isso, pastor? Por que Filipe diz isso? Que ele queria ver Deus. Me mostra Deus, eu quero ver ele. Quem é o Pai? Jesus estava falando do Pai. E Jesus responde a ele que faz tanto tempo que eu estou com vocês, você ainda não me conhece? Por que que Jesus diz isso? Preste atenção agora para que você possa entender melhor o que a gente explica aqui no canal, tá, gente? Você precisa compreender esses detalhes aí, porque tem gente que não entende. E como é que eu respondo a vocês o que Filipe perguntou? E Jesus disse: eu estou aqui, vocês não me conhecem? Presta atenção a esse texto que eu coloquei na tela agora, ok? Presta bastante atenção aí a esse texto. É o que responde a pergunta de Filipe. Mateus 25, de 35 até 40, é o que vai responder. Presta atenção, ele diz aqui, olha para mim. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber?
Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e de vestimentos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Veja que Jesus automaticamente responde: estive com fome e me deste o que? De comer. Estava nu e me vestisse. Olha atenção, Brasil, essa é a resposta que talvez você esteja perguntando aqui. Filipe, quando Jesus diz aqui a ele no versículo 10, faz tanto tempo que eu estou com vocês, olha, atenção, Brasil, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Deus se manifesta em mim, em você, em cada pessoa. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Se você conhece a Bíblia, você vai pregar bem. Você é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que Jesus disse, faz tanto tempo que eu estou com você, você ainda não me vê. Ele pensou que queria ver um pai diferente. O pai é a presença de Deus. Se eu amo meu irmão, se eu acolho meu irmão, eu estou fazendo por quem? Pelo próprio Deus. Quem está entendendo agora aí? A mente abriu agora ou não? Está compreendendo o que a gente está falando? Eu estou ensinando para você pregar. Você vai pregar a partir de hoje com mais ousadia diante de Deus. Olha só o que é que o texto continua falando. Vamos para o texto. Ele diz assim, faz tanto tempo, Jesus respondeu, no versículo 10, ele diz, será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Foi a pergunta que eu trouxe já de resposta, o texto que eu trouxe para vocês. Então Jesus disse aos discípulos, o que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que eu lhes digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Jesus diz o seguinte, olha, no meio dos discípulos havia pessoas duvidosas. Aprenda isso, por favor. Um negou Jesus, o outro não creu que ele ressuscitou. Tinha pessoas duvidosas. E é normal. Até dentro das igrejas há muitos duvidosos. Pessoas que não acreditam em milagre, pessoa que não acredita em manifestação de demônio, pessoa que acredita que não precisa fazer mais nada, que Jesus já fez tudo, ele não precisa mais dar um passo sequer, que Deus já fez tudo por ele. Totalmente ensinamentos errados. Pessoas que captaram mensagem errada. Você vê que a maioria dessas pessoas vive uma vida atribulada. Pessoas que têm esse sentimento, esses pensamentos, vivem uma vida atribulada na vida. Diante de Deus, diante da igreja e diante da própria família. Então, o que é que o texto nos orienta? Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai e tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho se revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Então Jesus aqui ele deixa um conselho. Acreditar e confiar nas palavras dele. Pelo menos acredite nos milagres que eu fiz. Jesus fala com seus discípulos. E aí ele diz o seguinte, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em meu próprio nome, o Pai que está no céu está em mim e quem faz o seu trabalho, ou seja, Deus fazia o trabalho dele por intermédio do Filho Jesus Cristo. Deus estava presente na vida de Jesus. Amém? Então, quando você começa a entender isso, você vai compreender o texto e vai pregar para as pessoas. Esse é o contexto desse texto aqui. Há um diálogo dos discípulos em dúvida. Mas você pode pegar o versículo 2, que é o versículo eu vou para a casa do meu Pai preparar lugar para levar vocês, ok? E você pode trabalhar esse diálogo nesse sermão e vai dar muito bem,
porque vocês vão poder abordar Jesus, algumas dúvidas, perguntas. Deus está presente, contido nas pessoas, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado dessa ministração, desta aula, e que vocês venham praticar. Não adianta só você ouvir e não praticar, porque quem escuta e não pratica é semelhante ao homem que fez o quê? A casa na areia. O vento forte soprou, a chuva forte veio, os temporais vieram e ela foi a pique. Faça feito o homem que fez a casa na rocha. O vento forte soprou, as águas fortes vieram e a casa continuou de pé, que estava na rocha. Amém? Deus abençoe a todos, meu muito obrigado. Eu peço a você que inscreva-se no canal. Obrigado a você que tem me acompanhado. Compartilha com o maior número de pessoas. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.